A Marina Zago, que é do InfraWomen, aqui também do grupo de financiamento, falou que o pico de gente entrando na reunião aberta é 9h10, porque aí liga o computador, aí pode dar um probleminha, aí, então acho Tem um que probleminha de estamos... compatibilidade entre Zoom e Teams, que eu acabei de descobrir Ah, aqui. entendi. Ou um ou outro, os dois juntos, eles não funcionam. A gente tem que fazer a liderança setorial de antitrust de competição, né, junto com o Telecom, porque é isso, ou você fica com uma, né, gigante Um das... provedor ou outro provedor. Exato, exato. Bom, gente, bom dia, obrigado aí para quem está nos acompanhando, para quem já entrou. A nossa reunião de hoje, faz muito tempo que a gente queria fazer essa reunião para discutir os desafios de projetos de infraestrutura incentivados com debêntures, perdão, financiados com debêntures incentivadas. Eles trazem uma complexidade adicional, né, que é ter um devedor pulverizado, e esses eventos mais recentes, né, a Light, a própria Americanas, que não é infraestrutura, deixaram a gente mais até consciente, assim, com mais vontade até de fazer esse encontro. O Roger trabalha na Journey Capital, que eu não sei qual dos mosqueteiros ele é, mas ele é um dos mosqueteiros que foi lá, ligou em tudo que é corretora, uniu os debenturistas, criou um fundo para os debenturistas aportarem os debentures, então terem uma atuação mais concentrada, né, na recuperação judicial. E a Clara representa o agente fiduciário na recuperação judicial da Rodovias do Tietê, que é um caso super emblemático. Eles vão poder contar um pouquinho da história. Depois de estudar um pouco esse caso, de ter algum envolvimento com eles, nunca mais eu reclamei da remuneração do agente fiduciário. São coisas que a gente, quando está estruturando a operação, não presta muita atenção, mas quando entra um momento desafiador, assim, na concessão, a gente vê a falta que faz a gente estar preparado para situações de estresse financeiro. Eu acho que a gente já avançou muito na questão do preconceito contra procedimentos de insolvência, né? Mas ainda podemos melhorar. A gente tem que lembrar que em infraestrutura, a concessionária é uma forte candidata a entrar em insolvência, porque projetos de infraestrutura, quando o crédito fica caro, tem um reequilíbrio que não é pago. Outras empresas privadas, elas têm um custo mais flexível, né? Elas podem deixar de fazer investimento, elas podem diminuir o horário de atendimento, né? Um restaurante para de funcionar num turno, na pandemia fecha. As empresas que prestam serviços públicos, elas não têm essa flexibilidade, elas precisam de autorização para deixar de investir, elas precisam de autorização para subir tarifa, né? Essa autorização demora, porque a gente vive uma situação de apagão das canetas. Então, a gente precisa começar a olhar também a situação de estresse financeiro da concessionária de serviço público, muitas vezes como uma coisa que acontece, né? Assim, num momento complicado econômico do país. Então, estou muito feliz de fazer esse encontro, porque eu acho que esse debate é muito necessário, e eu vou passar a palavra para eles. Quem quiser começar, contar um pouquinho do caso da Rodovias do Tietê, que é o nosso caso base, né? Embora a gente queira fazer uma discussão aqui que valha para tudo, por favor. Posso começar, Roger? Vai lá, Clara, que você fala antes de mim. Bom, primeiro agradeço o convite, fico muito feliz porque eu adoro falar de rodovias do Tietê, na verdade. Até meus filhos falam de rodovias do Tietê, acho que de tanto que eu trabalhei nesse caso, foi uma época da minha vida, assim, e, e realmente foi muito desafiador. Eu, assim, eu sou sócia, né? Eu trabalho com insolvência, essa é a minha especialidade, né? O que eu faço. E aí, quando você pega um caso como esse, que tem tantos desafios, eu até acho muito interessante, mas muito importante essa união das áreas para pensar nos cenários, porque eu comentei com a Virgínia, quem prepara, quem trabalha na estruturação, como vocês aí, na infraestrutura, na emissão das debêntures, precisa pensar também no cenário da insolvência, né? Ele acontece e esse mercado tem que estar preparado para isso, né? E o caso da rodovia do Tietê, acho que deixou claro o quanto não estava, pelo menos aquela emissão não estava, ela teve diversas preocupações com a
proteção do mercado, dos investidores, mas realmente pouco pensando no que aconteceria quando deu tudo ruim, como aconteceu, que agora deu tudo certo, mas em algum momento a gente teve dificuldades. Então, a gente, para ser bem, assim, é tanta coisa para falar, eu fui até rever no final de semana, gente, era tanta coisa, eu falei, não, eu vou falar 20 horas, eu preciso focar, né? Então, assim, basicamente, quando chegou para a gente, não tinha recuperação judicial, não tinha nada, a gente, em conjunto com a Starboard, nós somos chamados para ajudar a reestruturar. Naquele momento, o que acontecia? A concessionária não tinha condições, né, de fazer os pagamentos, e estava próximo até, estava chegando o momento ali que ela ia ter que realmente fazer ia vencer, e não tinha, e tinha um problema muito sério, que o quórum para reestruturação da dívida era de 100%. Ou seja, ficou inviável, era uma debênture pulverizada, tinha 16 mil debenturistas na época, um monte de pessoa física, era inviável. As assembleias de debenturistas eram um caos. Dentro dos próprios debenturistas maiores tinha perfil diferente, você tinha assets mais agressivas, você tinha fundações públicas que tinham restrições para aprovar reestruturações mais agressivas. Em algum momento a gente começou a tentar, não, vamos mudar o quórum, não conseguimos reduzir o quórum, vamos, né? Eu até resgatei um material que eu fiz aqui em 2019, tipo, então tá bom, que opções a gente tem? Essa era uma debênture que tinha cessão fiduciária de recebíveis e tinha alienação fiduciária das ações. Só que, naturalmente, com o agente, né, regulador, Artesp, que tinha que aprovar tudo. E aí a gente fez um levantamento, eu até resgatei aqui vantagens, desvantagens, o que mostrava como era difícil o cenário, do que fazer. Então, você tinha lá, vamos discutir as ações, várias desvantagens, riscos e problemas operacionais. Vamos discutir a cessão fiduciária, vamos tomar todos os recebíveis. A gente aqui que trabalha na área de insolvência, a gente trabalha para credor, mas eu tenho muita experiência na área de devedor, a gente sabe que estrangular o devedor é sempre o pior cenário, porque ele quebra e aí você não recebe nada. Você tem que sempre ter uma visão mais produtiva disso, tipo, uma visão mais inteligente de longo prazo. Espera aí, adianta eu estrangular o cara e daí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir pagar ninguém, vai ter um cenário de falência que não vai ser bom para ninguém. Ou vai, porque às vezes o cenário de falência pode ser bom também, você tem que sempre analisar. Mas nesse caso não era. E aí a gente começou a analisar, aí começamos a pensar realmente, não, vamos fazer uma recuperação extrajudicial. Por quê? Porque ali você tinha um cenário numa recuperação extrajudicial de um quórum menor, porque aí a escritura não tinha quórum específico para judicial e extrajudicial e entraria no quórum simples, né? De maioria simples. Então a gente começou a pensar como que eu fujo deste quórum de 100%, que é uma loucura, porque o quórum de 100%, para que ele foi, imagino eu, e na época até tinha uma advogada que tinha trabalhado na emissão, ela falou, claro, esse quórum ele foi estabelecido para a proteção dos debenturistas nessa pulverização, para não ter 10 negros numa sala que decidiam tudo e atropela o debenturista pessoa física. E aí você vê como as coisas, às vezes, óbvio que administrar o passado é muito fácil, gente, mas por isso que a gente tem que aprender, né? Não funcionam, porque daí o que aconteceu é que ficou amarrado, o debenturista pessoa física, ele sempre é mais resistente, porque quando ele entra numa debênture incentivada dessa, a avaliação que foi feita na época não era de alto risco, então isso foi uma surpresa. Eu tenho clientes ali que colocaram as economias da vida inteira nessa debênture, né, que ligavam para mim desesperados. Então, é difícil, porque é isso, é um mercado novo em termos no Brasil, que a gente precisa pensar o que acontece, está se repetindo em Americanas, com algumas correções já de quórum, algumas coisas acho que o mercado se adaptou, mas que ainda são desafiadoras. E a gente começou a pensar, não, vamos discutir a garantia. Eu perdi noites de sono para falar, não, gente, discutir a F não é uma opção. Você tem risco de sucessão, você precisa da aprovação da Artesp. O debenturista que comprou essa debênture, ele não queria ser dono da RTT, com todos os riscos que envolve, ele só quer receber o dinheiro dele. Né? Pouco importa para ele se tem cessão fiduciária, se tem e tinha diversas dificuldades num cenário, você tinha que achar um comprador, muito difícil achar um comprador num cenário de insolvência. Eu contei até pedindo que eu rodei a Faria Lima junto com a Starboard, falando com os principais players, ninguém queria entrar nesse negócio. Assim, mas tem um risco de RJ, tem insolvência, e eu lá tentando convencer, não, vamos lá, vai dar tudo certo. E a gente sabe que é difícil, né? Tem Artesp no meio. E aí
nesse cenário, a gente tentando, não, vamos para a extrajudicial, vai ser a menos traumática. Em algum momento, os debenturistas cansaram, venceram antecipado. Gente, venceu antecipado na sexta. Na segunda, a concessionária entrou com uma recuperação judicial, porque ela ficou com muito receio dos recebíveis que ela tinha na conta reserva. E aí começou uma discussão sobre esses recebíveis. Porque aí o que o juiz falou? Não, ninguém escute garantia. Nós tivemos que recorrer, falar, como assim ninguém escute garantia? A lei da recuperação judicial protege essas garantias. Eu posso discutir se eu quiser. E até a gente colocou na peça, eu não vou fazer, porque eu não quero quebrar a empresa, mas se eu quisesse, eu faria. E, de fato, até hoje a gente não tomou os recebíveis. Para que eles servem? Para pagar assessor, para pagar todos os custos que os debenturistas precisaram. Coisa que não tem, por exemplo, em Americanas e que gerou um baita de um desgaste. Porque como é que você fala para um debenturista, agora você perdeu seu dinheiro? Perdeu não, né? Você não vai receber seu dinheiro agora e ainda vai pagar assessores e todo o custo do processo. É muito difícil. Ali a gente tinha essa vantagem, realmente. É por isso que hoje eu penso que tipo de garantia é importante. A garantia da cessão fiduciária ela é fundamental, porque ela, de fato, cria essa conta reserva, ela cria um real conforto para os debenturistas, muito mais do que uma expulsão de ação, que é uma garantia boa na hora que você dá, muito bonita quando você fala que você tem, na hora que você pede para o coitado do advogado lá discutir essa garantia, problema, né? E nem bancos fazem isso. E aí teve toda essa discussão das garantias. Ganhamos no tribunal, ótimo, mas veja o estresse que isso gerou. Você ter que brigar por meio de um recurso para garantir, né, aquelas garantias que também, lá atrás, quando foi emitido, era o que dava conforto para o mercado. Não, tá tranquilo, essa debênture tem ótimas garantias. Tinha, mas defina ótimo no Brasil, defina ótimo no nosso judiciário, né? Tudo é instável, tudo, nem o passado é certo. Então, tivemos discussões. Depois a gente teve um fundo abutre que entrou e os desafios de como chegar, em algum momento, com litígio com o acionista. Conseguimos superar, e aí não, conseguimos tirar esse fundo. Entrou aí o Roger, a Journey, que teve um papel fundamental, porque quando eles fizeram esse aporte e concentraram os debenturistas, o diálogo ficou muito mais fácil. Por quê? Porque eles tinham, na maioria das vezes, maioria nas assembleias. Até para a gente, como advogado, é difícil que você, teu cliente não é o agente fiduciário, são os debenturistas, que é um grupo heterogêneo, que é um grupo que muitas vezes fica com raiva de você, porque, enfim, personaliza em você o que deu errado, você está lá tentando resolver, e eu entendo, nunca me revoltei, porque eu acho que é normal, da natureza humana, e aí isso melhorou muito, né? Com a Journey, já concentrou um pouco mais, e players de mercado, e que sabiam lidar com a situação e defender o melhor interesse de todos os debenturistas, no fundo, porque eles também, né, estavam lá na mesma condição. E aí tivemos que criar toda uma estrutura de criar um FIP de infraestrutura que faria aquisição das cotas, com autorização da Artesp, criando diversas duas opções de debêntures. Não, você tem uma debênture de resultado, basicamente, que conforme a companhia tiver um resultado, o debenturista recebe, tinha que ser perpétua. Aí a gente criou também a opção de, olha, vai lá, recebe também ações do FIP, que o FIP, por sua vez, vai ser dono da rodovia, para aqueles debenturistas mais qualificados e profissionais que tenham interesse em ter, óbvio, uma remuneração maior. Tivemos que criar, fui relendo aqui, gente, que até eu fui esquecendo, coisas de tipo, não, mas aí tinha problemas das emissões, porque foi uma nova debênture, mas vai fazer pela instrução tal, não, a CVM teve que aprovar. Tivemos que pegar diversas autorizações com a CVM para poder ajustar a pessoa física que não era investidor qualificado, então, para ter um benefício fiscal, ou as assets que não podiam fazer aquela opção para aquela debênture, porque elas não tinham autorização pela CVM. A gente, a complexidade disso, a gente teve que envolver um monte de escritório, um escritório especializado em CVM, outro, e aí, sob a nossa coordenação, né, e usando todas as nossas áreas do escritório, para conseguir fazer, e no fim, tivemos que colocar no plano. Não, quem não conseguir fazer nada vai ter o mesmo tratamento pelo plano. Tipo, que era uma opção assim, tipo, se deu tudo errado, você, investidor, não conseguiu nada, então, ok. Tivemos que trazer um procurador, porque como o debenturista tinha opções para escolher, ele não tinha como fazer essa opção, era inviável, porque o próprio agente fiduciário ele não tem o contato de todos os debenturistas.
a publicação do edital não atinge todos os debenturistas. E aí a gente falou, mas espera aí, o coitado que está lá nem sabe o que aconteceu, que opção de pagamento ele vai fazer? Eu não posso impor para ele ter cotas do FIP. E aí a gente falou, não, quem não comparecer vai ter um procurador, e este procurador deve poder já em plano, esse procurador vai agora poder fazer opção por esse debenturista. Então, cada dia era um desafio e que a gente foi criando soluções. Nada previsto em lei, tudo sempre, não, vou falar com a CVM, vou falar com o juiz, vou falar com... eu trouxe esse procurador que era uma pessoa que atuava em recuperação judicial como procurador de credores, e eu sabia que ele era um cara que entendia de mercado, e ele... Assim, a gente criou inúmeras ferramentas que são muito legal, porque a gente já está usando isso agora em Americanas, em outros casos, porque a gente já os problemas, e conseguimos aprovar um plano que previa uma troca de controle, e hoje, o que a gente conseguiu tudo? A TESP, né? Porque toda essa estrutura, e esse era sempre a sombra, assim, toda essa estrutura, qualquer cenário precisava dar TESP, né? Para discutir a garantia precisava dar TESP. Por quê? Porque é troca de controle, porque tem lá o edital inicial de licitação, e hoje a situação que a gente tem é essa, a gente trabalhando com a TESP, né? A gente teve sorte de ter um juiz em Salto, pessoal, no interior, mas que era maravilhoso, um cara super sensato, super bacana. Né, quando o processo caiu lá para ele falou que ele perdeu noite sem dormir. Ele falou, mas que me cai um negócio desse na minha vara? Gente, uma vara que ele não é especializado, não só não é especializado, como ele faz tudo. Então, ele está liberando o réu, menor infrator, e depois ele me recebe para discutir debênture incentivada. É uma loucura. O que ele fez? De forma muito inteligente, e ele é um cara maravilhoso, ele nomeou a Deloitte como a Jota e falou, Deloitte, você me ajuda aqui. Me ajuda, o que você achar que funciona, eu faço. E nunca tivemos problemas com ele, nunca, porque ele sempre foi um cara que foi contributivo. Ele fala para mim, claro, enquanto ninguém estiver brigando, está funcionando, a gente vai fazendo, a gente está usando todas as ferramentas que a lei dá, termo de adesão e criatividade, e um monte de gente, e o mérito disso não é meu, não, é de todos os players aí, tem o escritório de infra, tem, né, a Journey, a Megeva, a Starboard, todo mundo colaborando, e hoje a gente está nessa solução, não finalizamos ainda porque falta teste, mas a gente considera um caso de sucesso principalmente por isso, porque foi muita coisa, eu posso até depois passar para você, Virginia, se você quiser circular para esse grupo, tanto de coisa que a gente teve que endereçar, né? Falei por 10 minutos aqui, vou abrir para o Roger para ele dar um pouco a visão dele, do caso. Obrigada, Clara. Não, eu gosto desse caso porque eu acho que ele mostra assim um capitalismo social eficiente precisa de instituições boas, né? Então precisa de uma organização judiciária. Eu lembro que quando teve a pandemia, o João Paca, que acabou de entrar aqui, ele lida com uma RJ lá em Caconde, né? Aí eu penso, o juiz de Caconde que estava lá liberando Tô réu. desde o começo, viu, Virgínia? Tava no Ah, tá celular. bom. Respondendo pela vara eleitoral durante a eleição, né? Amanhã entra uma outra RJ, se Deus quiser, não, mas amanhã entra outra em Mococa, do lado. Por que que essa RJ não poderia ser, né? Será que a gente deveria criar várias regionais? Tem muita coisa aqui. E essa questão, né? O agente fiduciário, o fundo que foi atrás dos debenturistas e que investe tempo e energia dele, né? Assim, o caso é muito legal para não dar certo, né? Teria que dar. Mas eu queria falar, assim, provocar o Roger duas coisas. Primeiro, coro de 100% nunca mais, né, Roger? Eu acho assim. E a outra coisa bom, essa questão dos vários interesses públicos, né? Eu gosto muito de pegar a petição e a petição fala assim, porque o interesse público, qual o interesse público, pessoal? Né? Porque você tem o interesse do Estado, ele quer que você cumpra o contrato de concessão, ele quer a credibilidade da regulação, você entrou nesse, né? Mas você tem o interesse da prestação do serviço e você tem o interesse de ter o mercado de capitais financiando estrutura, né? Infraestrutura. O que está em risco, né, em jogo aqui, pode ser o futuro do financiamento do mercado de capitais por debenturistas, né, então, acho que tem mais de um interesse público, e aí eu queria ouvir um pouquinho como é que fica
essa negociação com a agência, né? Assim, acho que a agência fala, poxa, você não pode pegar dinheiro da empresa para pagar os credores. Mas quem são os credores nesse caso, né? E, por outro lado, o dinheiro dos credores, que levantado com os credores, pagou outorga, né? Pagou os investimentos iniciais. Então, como é que você, de fora do Não, mundo dos advogados, e que às vezes vê a questão de um ponto de vista até bem mais prático, menos coimbrão, assim, não, menos juridiquês. não, não, legal. Obrigado, obrigado, Virginia. Bom dia, pessoal. Desculpa meu atraso aqui, mas vamos lá. Bom, são duas questões. A primeira é fácil, a segunda é mais complicada. Tem que tomar cuidado aqui para não pisar no campo minado. Mas vamos lá. A questão de quórum de 100% é interessante, né? Se a gente olhar para trás, nos anos 80, anos 90, anos 2000 e 2010, até 2012, a gente não tinha aquela lei 12431, que é aquela lei que criou incentivo, vantagem fiscal para a pessoa física comprar o papel de infraestrutura, né? Então, quando a gente falava de debêntures no Brasil, elas estavam na mão de alguns bancos, de alguns fundos de pensão, algumas assets ligadas a banco, porque nem assets independentes a gente tinha ainda. Então, o quórum de 100% era um quórum para proteger o pequeno investidor, né? Quem era o pequeno investidor? Era o pequeno banco que ficou com uma parcela pequena de uma emissão, era um fundo ou outro fundo perdidos ali no meio, que tinha ficaram com 5 ou 10% de uma emissão. Eles eram os pequenos investidores numa mesa que às vezes devia ter 15 ou 30 pessoas para resolver quando dava um problema, né? Com a 12431, a gente pulverizou. Então, a gente não tem mais 30 investidores em volta de uma mesa, mas a gente tinha 18 mil, né? 18 mil num estádio. A gente trocou a mesa de negociação por um estádio de negociação. E foi isso que a Clara falou, não tem acordo, né? Não tem como você chegar a consenso com 18 mil, com pessoas físicas que assim, genuinamente defenderam os seus interesses, mas fica uma bagunça, né? Não tem como controlar. Então, aquele quórum de 100% que foi para proteger o pequeno investidor, no final ele acabou virando um entrave para a gente conseguir avançar. Essa debênture provavelmente ela teria sido reestruturada lá atrás, ela chegou a ter 65% de quórum em alguma das assembleias de uma proposta feita pelos acionistas, ela não foi aprovada porque 65% não era o 100%, não se aprovava nada, e ficou num loop, né? A coisa não saía de um loop por conta do quórum de 100%. Então, eu acho que esse não mais, esse o pessoal aprendeu, assim, agora ainda tem quóruns altos, ainda se fala em 80%, 75%, ainda são quóruns altos de aprovação, mas já não tem mais 100%, aprovações são factíveis, né? Quer dizer, se os credores se organizarem, se agruparem, etc., você consegue juntar os quóruns. Então, essa foi a pergunta fácil. A pergunta difícil é do interesse, qual é o interesse público, né? Quando a gente entrou nesse caso, a gente viu aqui um caso emblemático e um caso para a gente fazer história, né? A gente falou, isso aqui é um caso onde estamos falando em concessões, estamos falando em financiamento privado de concessões. Aqui, essa empresa não tinha um centavo do BNDES, a única dívida dela era a debênture, né? Então, ela foi ao mercado de capitais, ela conseguiu captar o dinheiro, era o único endividamento. Olha, esse caso aqui é emblemático. Assim, o que a gente fizer aqui vai respingar para os outros, né? O mercado vai aprender com esse caso, vai aprender a lidar com o financiamento da pessoa física. É uma fonte de financiamento importante hoje para o setor de concessões, para o setor de privatizações. Aqui vamos tomar cuidado, o que a gente fizer aqui vai ser usado e vai ser replicado no futuro. A gente teve muito apoio para começar o processo, né? Quando a Gianni montou o fundo, a gente percebeu aquilo que a Clara descreveu como a dificuldade prática do quórum. A gente falou, olha, vamos aglutinar debenturistas. A gente resolve dois problemas. A gente ajuda a atingir quórum e a gente dá interlocução, porque a Clara e a Starboard, elas falavam com 18 mil pessoas físicas, né? Elas não tinham uma clara interlocução com ninguém. A gente aglutinando um grupo de debenturistas, a gente acabou ficando com 15% da emissão, e a Megev, que é um investidor chileno, que era um credor original, também acumulou posições no mercado secundário. A Gianni, junto com a Megev, juntaram 30 e poucos por cento da emissão, que era a maioria em assembleia, né? A participação em assembleia ela era em torno de 60%, 50%, a gente tinha maioria em assembleia, compondo com mais 2 ou 3. Então, a gente deu interlocução para os assessores financeiros e jurídicos e a gente conseguiu avançar no processo, né? Então, ali foi super interessante. Quando a gente discutiu o interesse público, a gente foi na CVM, por exemplo, para montar o nosso fundo. O nosso fundo ele tem um monte de dispensa de quesitos das normas da 555, que regula os fundos de investimento. A gente tem dispensa de concentração por emissor, tem dispensa de concentração por título público, a gente autoriza pessoas físicas a aportarem ativos não qualificados, a aportarem ativos e resgatarem ativos. Então, ele é um fundo, ele é um elefante com asa, ele é um pouco diferente dos fundos tradicionais.
E a CVM autorizou, a CVM entendeu o interesse público aqui dos debenturistas, os 18 mil que queriam defender o seu crédito, ela entendeu, elas nos deu, a CVM nos deu as autorizações que a gente precisava para fazer o fundo. E a CETIP deu autorizações para a gente negociar o papel no mercado secundário, né? Até o default de Rodovias do Tietê, quando o papel defaultava no mercado, ele saía do mercado, ele não era mais negociado, ele não liquidava mais na própria CETIP. Então a gente trouxe o papel de volta para a negociação da CETIP. Então hoje no mercado secundário, se um papel entra em default, ele continua negociando, né? Isso é muito importante do ponto de vista de custo do crédito, né? Se você é um credor, você quer ser capaz de recuperar o seu crédito em qualquer situação, né? O crédito performando ou não performando, você quer vendê-lo, né? Você quer melhorar o seu recovery value, que a gente chama, né? Então é importante que o crédito tenha liquidez no mercado secundário. Se o crédito em default tem liquidez e o investidor pode vender, ele cobra menos por aquele crédito, o spread de crédito é menor, né? Então isso é importante para o mercado como um todo, isso reduz o custo de uma emissão, né? A CETIP entendeu isso, ela trouxe de volta o papel de negociação. Então até aí estava indo muito bem, né? Onde que a gente teve dificuldade? E aí que é onde a gente tem que separar os dois grandes desafios aqui. Aqui tinha um desafio de insolvência e aqui tem um desafio regulatório, né? Foram dois grandes desafios. Do lado da insolvência com tudo aquilo que a Clara descreveu, foi um aprendizado enorme e a gente conseguiu botar de pé um plano, a coisa assim, aos trancos e barrancos, teve investidor abutre no meio do caminho, a gente tinha assembleia, conseguiu rechaçar a proposta dele, quer dizer, a gente conseguiu chegar onde a gente precisava chegar, que foi um acordo com os credores, a apresentação de um plano e a aprovação desse plano. E aí precisa aprovação regulatória, aí precisa ir para a Artesp, para o governo do estado, para o poder concedente, e mudar o controle, né? E aí que tem um gap, eu acho que é um gap de velocidade, né? Quer dizer, o mercado financeiro ele é muito mais rápido do que o regulador, né? Então, na questão regulatória, a gente tem que seguir ritos, né? Ritos da Artesp, ritos do governo, os processos, eles têm prazos, eles vão, eles voltam, eles vão, eles voltam, tem cada vez que volta com pedido adicional, a gente tem mais prazo, né? Então, esse processo de recuperação judicial, o plano de recuperação judicial foi aprovado em agosto de 21, ato contínuo, a gente deu a entrada da troca de controle na Artesp, e hoje, em março quase abril de 23, a gente ainda não tem a aprovação, a gente não tem a troca de controle, né? Tem algumas questões que são de norma, de lei mesmo, quer dizer, a gente para trocar o controle, os novos controladores têm que respeitar os requisitos do edital, né? Então a gente estava numa situação um pouco diferente de 2009, quando essa concessão foi licitada. Aqui quem está comprando o controle dela, a gente está comprando por R$1 a companhia e assumindo toda a dívida financeira e regulatória, né? É um FIP, né? Esse FIP não tinha o capital ainda, então ele é um pouco diferente de 2009. Em 2009 você tinha um capital mínimo para se comprar a rodovia, era exigido no edital. Então aqui é um FIP que ainda não tem a capitalização, então ele era um pouco diferente. Então teve alguns desafios aqui para encaixar, né, um negócio que não era exatamente redondo no círculo ali do contrato de licitação, mas a gente chegou lá, né? A gente conseguiu apresentar aquilo. Só que isso foi levando bastante tempo, né? A gente acabou levando, estamos quase 2 anos já, estamos um ano e meio já nessa troca de controle, e a rodovia continua, o passivo regulatório dela continua correndo, né? Continua corrigindo a IPCA mais 16. Então esse é um grande desafio, né? Quer dizer, IPCA mais 16 é uma taxa que destrói valor, né? Então a gente tem a concessão agora sofrendo por uma questão contratual, ela vai perdendo valor à medida que o tempo passa. E a gente tem que achar uma maneira de dar conforto para o poder concedente e para a Artesp dessa troca de controle que está acontecendo. É exatamente onde a gente está hoje. Tá? A gente está nesse processo, que já vem se arrastando há algum tempo, numa velocidade aquém da que a gente gostaria, né? Mas assim, está todo mundo se mexendo, né? Não é que foi por não ação, assim, talvez falta de instrumentos para o regulador, instrumentos para o agente público de lidar com uma situação de default, né? Quer dizer, eles não têm. Eles têm que lidar com a norma, o regulamento deles é numa situação de normalidade. E aqui é tudo menos normalidade, né? E eles estão, de certa maneira, de mãos atadas, né? Então a gente tem que achar uma maneira de lidar com esse constraint maior, que é o agente público, o regulador e o CPF dele que está em risco, né? De certa maneira. Então a gente tem que, eu acho que é um desafio que está na mesa hoje e acho que cabe a todos nós, a órgãos de classe, a advogados, a dar mecanismos, a dar instrumentos para o regulador poder
tratar de situações como essa. Obrigada. Só complementando o Rogério nesse aspecto, né? E da Artesp também, a Artesp, e não só a Artesp, mas os órgãos reguladores no geral, né? Se você tem uma estrutura, comece a enxergar a peculiaridade da pessoa que está do outro lado e a necessidade de se endereçar, né? Não é o BNDES que está do outro lado, e tem várias petições nossas que a gente fala isso, esse é um leading case, um caso fundamental para o financiamento da infraestrutura no mercado de capitais. Tem que ser visto desse jeito, porque senão você inviabiliza o mercado de capitais também, porque se você tem exemplos horríveis, aí chega lá o órgão regulador fala, não tenho nada a ver com isso, estou seguindo aqui minha cartilha, e aí cada um com seus problemas, não dá. As coisas, exatamente como eu já falou, as coisas elas têm que conversar, e todo mundo tem que ceder um pouco, o juiz cedeu, a CVM, a B3, todo mundo foi flexível, todo mundo teve que entender que, pô, peraí, estamos aqui agora uma recuperação judicial que tinha um credor. Você viu o e-mail do Diego? Acho que vazou áudio de alguém aí. Tem alguém com então, áudio aberto. Tinha um credor, que era uma situação totalmente atípica. Normalmente você tinha lá uns pequeninos e os debenturistas que mandavam, desmandavam. Então, é uma situação que é importante também isso, né? Ainda que você tenha uma journey, os investidores ali sentados na mesa falando com a Artesp, você não está conversando assim, né? Então, acho que isso é muito importante. Acho que isso tem que ter uma mudança de paradigma, assim, é óbvio que se envolve toda a estrutura do nosso poder público e tal, e as regras, que é muito mais complexo, que eu acho que não tem nem cabe discutir aqui. Mas é isso, para funcionar, a gente tem que enxergar os problemas para resolvê-los, né? E não anunciar nas redes como é maravilhoso o nosso mercado. Não, tem que fazer as coisas de um jeito que funcione depois, né? Obrigada, Clara. Aliás, falando sobre o BNDES, eu acho que a gente vive talvez hoje assim a gente está no meio do caminho do pêndulo, né? Porque a gente teve essas estruturações de debênture só pessoa física, né? Esse caso teve uma trajetória que felizmente foi diferente, porque conseguiu se reunir os debenturistas, né? Mas podia ter dado muito errado, podia ter tomado uma caducidade, né? Se os debêntures estivessem dispersos e um fundo que não tinha interesse em reestruturar a concessão tivesse comprado. Mas hoje a gente vive um momento que a gente tem o BNDES no financiamento, comprando debêntures de verdade, né, que são encarteiradas, mas que são feitas para ser vendidas no secundário. Então, talvez esse seja um bom meio do caminho, né? E aí eu destaco o papel do BNDES, não como o financiador que dá o ponte, né, que dá o financiamento até terminar o capex da concessão, mas como quem entra via instrumento de mercado, só que com mais experiência, inclusive já financiou ativo que veio a ser de stress, né? Então, acho que a gente vai encontrando também um mix ideal, né, de quanto de dívida pulverizada é possível, o momento em que entra o investidor mais pessoa física, enfim. E está com a gente a Elisa Capistrano, do BNDES, por sinal, e ela fez uma pergunta aqui no chat que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês, que é como que o caso repercutiu com os bancos que estruturaram o papel, se os investidores questionaram o dever de avaliar a suitability pelos bancos. Olha, assim, né, quando a gente entrou no caso, foi muito difícil no começo, assim, eles questionavam tudo, na Eu verdade, posso imaginar. Não, gente, assim, mas nunca houve, assim, era muito mais, assim, questionava um pouco o prospecto, tipo, mas espera aí, por que esse prospecto foi otimista, na verdade, né? E a gente até chegou a fazer uma avaliação na época, a gente falou, olha, teve um certo otimismo, mas não dá para você dizer que foi, porque todo mundo falava assim, eu lembro até quando gente, o que teve de credor fundo que me procurou antes da gente conseguir fazer isso? E era sempre assim, falava, depois sumia. Mas tinha uns fundos gringos que eles falavam assim, mas qual que é a dificuldade? Isso aqui é pedágio, né? Assim, onde que isso deu errado? Eles não se conformavam muito. Eu falei, não, é Brasil, né? Vamos começar primeiro que o Brasil não é para amadores, então tem que primeiro entender Brasil. E talvez um prospecto, aí acho que até o Roger tem mais elementos para falar do que eu, enfim, mas um prospecto um pouco otimista, mas não errado, ou não de má fé, é aquela coisa, era um cenário Brasil na época, a economia muda, as coisas mudam,
E é do jogo, né? Não sei, Não, Rogério. eu acho que a gente tem que lembrar que isso aqui foi uma concessão de 2009, né? Aquela época que a Economist tinha o Cristo voando, né? O Cristo decolando, né? É daquela época. Então as projeções refletiram um PIB que tinha crescido a 4% nos anos anteriores, né? Então as projeções foram infladas do lado de tráfego, de projeções de tráfego, e o CAPEX provavelmente foi subestimado, né? Então assim, e a companhia começou com uma alavancagem um pouco alta, né? Ela era 80-20, né? Ela podia ter sido um pouco mais capitalizada. Então quando as coisas deram errado, as receitas se frustraram e o CAPEX se mostrou subestimado, ela teve problema. Mas isso é do jogo, né? Aí não tem muito problema, né? Teve algumas novidades, né? A novidade é a pessoa física participando desse mercado. Então, teve algum questionamento como isso foi vendido, como que isso foi pulverizado para as pessoas É, físicas. Isso foi um pouco questionado. Se a pessoa física sabia o que estava comprando, porque ela estava com um yield muito alto e ela atraiu muita pessoa física em busca desse yield mais alto e não necessariamente sabendo avaliar o risco que estava correndo. Então, teve algum tipo de questionamento, sim, em relação às pessoas físicas e o suitability da venda, né? E venda, às vezes, no mercado secundário, não foi nem no mercado primário, já era venda no secundário. Mas eu não vi ninguém questionando a emissão, os termos de emissão. Por exemplo, uma coisa que podia ter sido questionada era o porquê os 100% de quórum, né? Mas aquilo era uma exato. coisa tão usual na época que ninguém se perguntou, né? E também, assim, a própria pessoa física não tinha dimensão do quanto o 100% prejudicou, né? Exato. Acho que a gente tinha mais noção, mas é exatamente isso. Se questionava muito se as gestoras que venderam e como classificaram, tipo, pô, né? Você via lá o pessoal brigando, você vendeu esse negócio, não sei o quê. Mas tudo dentro, assim, não foi dentro de uma normalidade. Teve um momento, na verdade, que foi um questionamento dos acionistas, mas porque os acionistas trouxeram um fundo abutre. E aí, sim, daí a gente falou, peraí, a gente mesmo, como advogado, a gente sempre falou, não, aqui não dá, é do jogo, não dá para você querer ficar achando culpado de tudo, assim, não é a culpa do banco, não é a culpa da XP, é do jogo. E aí, aí sim, quando chegou o fundo abutre, a gente tomou algumas medidas mais, e aí rapidinho os acionistas deixaram o fundo abutre de lado, sentaram conosco e resolveram, e nesse aspecto teve um final feliz. Então, Então, não se ficou procurando muito um culpado, assim, porque em nenhum momento eu acho que teve um erro de ninguém, eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? não, É, e mesmo o fundo abutre, né? Quer dizer, é ruim falar fundo abutre, mas o fundo abutre é ruim, importante, né? né? Porque assim, ele A soa meio forma, pejorativo, mas assim, o fundo é, abutre na cadeia alimentar ele tem o valor dele, quer dizer, ele exato. está lá, a existência de um fundo abutre que pode comprar papéis numa emissão como essa, ele melhora o recovery value, né? Quer dizer, É. o recovery value quanto maior for o recovery value de uma emissão, menos juros se demanda na hora de investir, entendeu? É, Então ele tem seu até, papel no fundo. até é importante, hoje é uma ressalva. E quando eu falo fundo adulto, nem era no modo assim, de depreciativo, não. Acho que bem colocado, hoje é que é um conceito que a gente tem, que é normal, é um fundo que ele trabalha quando aquilo tá ruim, né? Ruim a palavra, mas ele tem o seu papel no mercado e é assim que ele trabalha. E posso falar, eles são necessários, porque em Só alguns necessários. momentos, se eles não existissem, você não tem saída. Em algumas situações, ou você tem um fundo nesse sentido que está disposto a trabalhar num cenário ruim, e por isso o abutre, né? É ruim, mas é por isso que ele é chamado assim. Eles são importantes. E nesse caso, o que foi ruim, na verdade, na atuação deles, não foi nem por ser abutre ou não, é porque a proposta foi ruim e não foi conversado com os debenturistas. Aquilo foi imposto. Tipo, ó, estou fazendo aqui, depois eu me acerto com vocês. Aí, óbvio, gerou uma revolta nos debenturistas, falou, bom, mas ninguém falou com a gente. Aí, o que a gente fez? Simplesmente convocamos uma assembleia de debenturistas e rejeitamos. Falamos, ó, pela escritura, precisa da nossa autorização, está rejeitado. E notificamos, falamos, ó, meu amigo, pode ir embora, porque aqui óbvio que, gente, isso poderia ter gerado discussões judiciais e brigas enormes, etc. Só saíram porque eles decidiram sair e acharam melhor dentro da análise de risco deles, entendeu? E tudo bem, e eu concordo com o Rogério do jogo, faz parte, assim, não tem muito o que fazer. Mas esses questionamentos não teve, não. Hoje em dia, acho que só eu ainda que ouço umas ofensas e tal, mas tá tudo bem, eu compreendo. Zago, você quer contribuir aqui com a gente? Você que tem feito agora contratos de concessão que tem cláusula expressa dizendo, olha, o concedente pode renegociar passivo regulatório, né, para que não tenha nenhum questionamento aí também do proteger o concedente, né, que
numa situação dessa, fala, putz, o que vai acontecer aqui se eu fizer concessões no contrato de concessão? Como é que fica a minha situação? Diz aí pra gente. Não, na verdade eu ia fazer mais perguntas e provocações para a Clara e para o Roger, que eu gostei muito da apresentação deles. Eu estava na Subsecretaria de Parcerias até o ano passado, então eu acompanhei de longe esse caso. E acho que, assim, eu gostei muito da separação que vocês fizeram de insolvência, questão da insolvência barra questão do regulatório. E aqui eu puxo a sardinha para o meu lado, que é o lado do regulatório, dos contratos de concessão, e fazendo um pouco aqui o papel, me colocando um pouco no papel do regulador e da agência reguladora. A preocupação no caso sempre foi muito assim, e sem desconsiderar todas as críticas de dificuldade, de demora, de vai e volta, mas assim, a preocupação no fim era a seguinte: a gente tem aqui duas situações. Ou a gente autoriza a troca, do ponto de vista regulatório, ou a gente autoriza a troca de controle e viabiliza a reestruturação financeira, ou a gente embarca por uma caducidade da concessão. E a caducidade ninguém quer, assim, não interessa a ninguém. Então é óbvio que assim, tem uma vontade já de partida de vamos tentar fazer esse negócio dar certo. Mas, por outro lado, a questão de para a gente fazer esse negócio dar certo, a gente precisa ver quem está assumindo, né? A gente precisa ver se no fim a gente vai autorizar a troca de controle e isso vai continuar, isso vai viabilizar dar certo o negócio. E daí acho que um ponto importante é que nessa estruturação não tinha só uma autorização de troca de controle, tinha uma negociação de dívida, né? E toda a dificuldade que um regulador e um poder concedente tem de autorizar uma negociação de dívida, tendo em vista o cenário da licitação, né, de que, enfim, teve lá atrás, tinha uma perspectiva muito melhor, mas teve um lance que foi dado que abaixou muito a tarifa, esse foi o critério de julgamento, né? Por conta disso, aquela concessionária foi excluída, e esse critério de julgamento, junto com diversos outros fatores macroeconômicos, fez com que a receita da concessionária fosse muito baixa, né? E talvez subestimada. Então, assim, eu aqui para o lado do regulatório, tendo a formação de direito público, eu entendo a relevância da renegociação, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que os poderes concedentes têm avançado muito. Acho que o que o Estado de São Paulo fez nos últimos 4 anos com os acordos de parcerias regulatórios é um exemplo de como o Estado vem reconhecendo de como é importante a gente negociar dívidas e limpar e seguir em frente para as coisas darem certo. Mas eu também fico muito assim nesse papel de mas né, aqui tem muita coisa que a gente tem que controlar. Então, a questão da insolvência com um impacto na questão do regulatório. E talvez as duas perguntas que eu queria fazer para vocês. A primeira não é a área de expertise de vocês, a área de expertise de vocês é insolvência, mas o que vocês veem como aspectos que seriam relevantes do ponto de vista regulatório para viabilizar, para melhorar enfim, tornar essas situações de crise mais resolvíveis por parte de vista do regulador. Acho que a Virginia comentou, acho que a gente tem uma regulação contratual nesse sentido, certamente talvez avançaria, né, para dar essa segurança para o gestor, mas não sei, assim, acho que o pessoal do regulatório tem o seu trabalho, a sua lição de casa para fazer, né, inclusive conversando com o pessoal do mercado de capitais, mas não sei, o que vocês achariam? E a segunda pergunta, que para mim é a pergunta que me angustia de fundo nesse caso, qual é a luz do fim do túnel? Quer dizer, se há luz no fim do túnel, porque uma vez a operação vindo a ser aprovada pelo regulador, né, e daí sim a gente teria um caso aí de sucesso total, a concessionária vai continuar tendo uma receita baixa, né? Que mais que foi feito, né? Então, assim, o que precisa nessa autorização? Ou assim, a gente tem que estar todo mundo aqui consciente de que essa autorização de reestruturação financeira vai envolver também
Posso Troca pagar? de dívida e troca de investimentos. Posso pegar essa, Clara? Ah, vai lá, Rogério. Não, vamos lá. Não, é interessante. Não, Maria, você levantou uns pontos importantes. Acho só para a gente dividir com todo mundo, para todo mundo entender. Qual que era a expectativa quando a gente... e a gente aqui, eu não sou advogado, tá? A gente é uma gestora de recursos, a gente faz conta, a gente faz modelagem financeira e é baseado nisso que a gente entrou na operação. E a gente acredita que a recuperação do crédito ela se dará via a venda desse ativo, né, enquanto esse ativo ainda tiver fluxo de caixa positivo nele. Né? Então, quando a gente olhou a troca de controle, se estimava, e eu não sei se isso é um prazo regulamentar ou se isso era uma estimativa dos advogados regulatórios, que isso aconteceria em 120 dias. Tá? Então, qual é o grande reloginho que vai contra a gente aqui? A gente assumiu a rodovia, e a gente cai num limbo, né? Porque enquanto a Artesp não dá a troca de controle, a gente não assume a rodovia. Se a gente não assume a rodovia, a gente está de mãos atadas, a gente não pode fazer nada, a gente não pode fazer obra, a gente não pode melhorar perdas eventuais ou má gestão que esteja acontecendo, a gente nem sabe se tem má gestão ou não, mas assim, a gente não está de mãos atadas até a gente assumir efetivamente o controle da companhia. Então, a gente tinha uma expectativa de 120 dias. A gente sabia que tinha um passivo que corrigia a IPCA mais 16. E aqui a gente modela aquilo, vai para o nosso fluxo de caixa, IPCA mais 16 contra a gente, num passivo regulatório de um tamanho X. Né? Quando esse processo começa a demorar, e a conta de IPCA mais 16 sobre aquele passivo regulatório já estava na nossa conta. Né? Assim, a gente sabia que era o custo, né, da demora de 120 dias para ser aprovado. Quando 120 dias passam, viram 180, viram 360, peraí, aquilo não está mais na nossa conta. Né? E aquela demora não é por conta do comprador, ou não é por conta do vendedor, aquilo é por conta exclusivamente do regulador. Né? E foi aí que entrou na discussão, olha, já que tem um acionista que perdeu tudo, né? Eles fizeram lá, eles pagaram a outorga, eles botaram um caminhão de dinheiro, eles têm mais 400 milhões de multa contra a empresa, esse valor eu não tenho certeza, estou usando a cabeça aqui, tem mais um multa contra a companhia, e eles estão abrindo mão de tudo, estão saindo por R$1, né? A gente tem o credor, o debenturista, o único credor, se dispondo a não receber o crédito, trocar aquilo por capital e, quem sabe, um dia, se essa companhia gerar dividendos ou for vendida, recuperar alguma coisa. Né? Tinha um BI 700 que a gente estava colocando, que a gente estava abrindo, nós credores, abrindo mão ali no processo. E aí o poder concedente e o regulador, eles não têm nenhuma pressão de tempo, né? Esses 120 dias, eu não sei se era um prazo que tinha, eles não têm pressão de tempo, o processo começa a ir e vir, e nesse meio do caminho, o IPCA mais 16 continua rodando contra a gente, e o valor que o debenturista tem no negócio vai minguando, né? A gente vai vendo aquele valor indo embora. Né? E não tem para quem reclamar, né? A gente vai fazer o quê? Né? Aí a gente tem existiu sim uma negociação, a gente colocou como condição, bom, agora já que demorou demais esse processo, para a gente assumir, nada mais justo que todo mundo aqui teve as dívidas congeladas, ninguém aqui parou, todo mundo parou de receber juros, nada mais justo que o poder concedente também pare de receber esse IPCA mais 16 sobre esse ativo que ele tem. E foi isso que a gente botou na mesa. E foi isso que foi aceito pelo poder concedente. Né? Tem um despacho do secretário concordando com aquilo. Então aquilo foi, assim, era uma negociação natural, né? E ela fazia tanto sentido que ela foi prontamente aceita. Né? Assim, não, a coisa assim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista negocial, era totalmente razoável o que estava ali. Né? Eu falei, congele-se também esse passivo regulatório enquanto está sob análise. Né? Depois que estiver sob análise, ele volta a correr, depois que a gente assumir a rodovia, esse já é um passivo nosso mesmo, ele volta a correr a IPCA mais 16. Era muito natural, né? Era muito natural e foi aceito. E aí que a gente cai no limbo do regulatório, no limbo do regulador, e o regulador não tem as ferramentas para fazer essa negociação. Né? A gente já tem hoje na Receita Federal, já tem a Procuradoria da Fazenda, já tem negociação onde ela cede desconto, onde ela entra em negociação, na Receita você já vê isso acontecendo. Mas aqui no regulador, na concessão ainda não. Né? E esse foi um grande trave. Né? Então, aí quando a coisa começou a andar dentro dos trâmites normais de ATESP e Poder Concedente, eu acho que foi a Procuradoria do Estado, alguém se manifestou e falou, agora eu preciso de uma demonstração da vantajosidade para o Estado disso que foi acordado. Né? E aí entra o calendário eleitoral, teve uma eleição no meio do caminho, teve uma troca de governo, aí entra o incontrolável. Mas aí
para a produção desse relatório de vantajosidade, ele ficou órfão, né? Quer dizer, aí se pediu mais 12 meses para se produzir esse documento. Daqui 12 meses a companhia não vale mais nada se a gente continuar corrigindo IPCA mais 16, entendeu? Então, é por isso que a negociação, quem senta na mesa para negociar, não adianta ser uma negociação onde, ó, desculpa, eu estou aqui na mesa, mas eu não posso ceder nada, eu não posso fazer nada. Isso não é negociação, né? Então, assim, o Estado precisa de ferramentas negociais, né? Você precisa dar para o regulador uma ferramenta para sentar na mesa e resolver um imbróglio quando o imbróglio acontece, né? Um negociador que não tem poderes, ele não é negociador, né? Então, acho que aí foi um grande aprendizado desse caso, e eu acho que a gente vai ter outros, né? Quer dizer, Americanas não tem poder regulador, no poder concedente, não tem regulador, é mais simples, né? A gente vai ter só parte de insolvência para discutir, não tem a parte regulatória. Mas acho que a gente tem outros casos potenciais de empresas reguladas, tem alguns aí pipocando, e tem um grande pipocando aí nos próximos meses, que não é estadual, é federal, mas assim, vai ter que se sentar para discutir, né? E se não tiver ferramenta, é uma negociação, assim, é uma conversa de maluco, né? Porque só uma parte pode conceder, a outra não pode, aí não tem o que negociar, né? Então essa é uma questão importante, acho que tem que ser tratada, né? Acho que esse é um desafio muito grande para a área de concessões no Brasil. Aproveitando essa questão, né, desse caso muito grande, a professora Cristiana Fortini não pôde estar aqui, ela teve uma emergência pessoal, mas ela sempre convida a gente a fazer reflexões com o projeto de lei da nova lei de concessões que está aí no Congresso, né, e que avança muito nessa parte de enxergar o financiamento da concessão na lei. Não existia isso antes. E o novo projeto de lei da lei de concessões queria, claro que o cachimbo entorta a boca, né? Acho que a Clara não vai gostar dessa parte, mas o projeto de lei diz lá, né? Concessionária de serviço público não entra em RJ. Por quê? Porque o juiz da recuperação judicial, muitas vezes, ele entra, né, na regulação, ele suspende caducidade, né? Desautoriza a agência. Mas, por outro lado, quando o regulador não tem o que fazer e está muito acuado por órgãos de controle, etc., tudo que o regulador quer na vida é uma decisão judicial determinando que ele faça o que ele está com vontade de fazer. Então, queria saber a opinião da Clara sobre esse dispositivo, e porque é isso, a RJ da concessionária de serviço público, ela pode ter muitos problemas, mas ela é o que tem para hoje, e ela resolveu alguns casos grandes, né, assim, saíram inteiros desse liquidificador. Então, queria saber, né, e o artigo diz isso, mas ele não traz um regime de liquidação, de intervenção, de insolvência, que você tem a intervenção da agência, que existe em todos os setores regulados, só que a agência não está lá para ficar fazendo, né, equacionamento de dívida. Então, queria ouvir a Clara um pouquinho sobre isso. Eu acho, assim, né, até se você for pensar, é exatamente o que o Roger falou, respondendo a pergunta da Marina até, né, a palavra que falta é flexibilidade. Não há flexibilidade nenhuma. E sem flexibilidade, e veja, não estou dizendo que é culpa de um ou outro, esse é o sistema, tá? Mas sem flexibilidade fica muito difícil. É o que o Roger falou, não é negociar, é você chegar e você falar, então eu estou te dando tanto. Não, é tanto. E aí, até entra na tua resposta, assim, o que a gente teve que fazer? Falar, ó, esses créditos são concursais, tem uma discussão judicial lá para dizer que é concursal, porque eu cheguei a ouvir de pessoas dentro da Artesp me falando, a RJ não é ruim, me dá mais flexibilidade. Eu falei, olha, vamos entrar com a impugnação. Veja, a impugnação para dizer que os créditos da Artesp são concursais foi proposta pelos debenturistas, porque na época não havia, digo, do prazo judicial para se fazer isso, a gente não estava alinhada com a companhia ainda, estava num cenário meio esquisito na época, né? E aí a gente falou, não, a gente vai fazer, porque, veja, eu sou debenturista aqui, eu estou procurando uma solução, eu estou rodando a Faria Lima atrás de um comprador, eu preciso contribuir para forçar a tese para sentar na mesa, e a própria tese nunca achou ruim, quer dizer, acha ruim porque o precedente é ruim, mas reconhecia que o fato de ter uma decisão judicial e você trazer para a RJ, na prática, acaba trazendo essa flexibilidade que eles não têm em outra circunstância, né?
que não resolve 100% do problema, porque não resolveu, mas ajuda, né? Porque, veja, aquele que nenhuma CCR, ninguém quis comprar. Os debenturistas tiveram que achar uma solução, procurar um fundo. Agora, como é que você quer que os debenturistas entrem, recebam o controle sem saber o tamanho da sua dívida, sem ter flexibilidade nenhuma de pagamento? Ninguém vai fazer isso, gente. É isso, é flexibilidade e bom senso. É óbvio que se quer ter pelo menos um mapeamento do que vai ser possível, porque senão o cara vai falar, para que eu vou fazer isso? Vou jogar meu dinheiro no lixo? Vou entrar numa dívida, num risco? Não dá, ninguém aqui, né? Óbvio que todo mundo que entrou aí é porque tem uma perspectiva de negócio, e não simplesmente que é doação, né? Vou resolver aqui porque eu sou muito generoso. Então, assim, eu acho que a RJ, nesse aspecto, Virginia, ela ajuda, porque ela força uma situação. Então, você vai lá e força a dizer que o crédito é concursal e que ele é obrigado a aceitar um plano. E se você for ver o nosso plano, ali era assim, ó, a TEF vai ser paga desse jeito, mas está aberto a ser negociado. Em nenhum momento a gente quis que a RJ fosse A gente queria que a RJ só ajudasse a essa negociação. E a gente sempre falou isso, e eu até falava para os desembargadores, pouco importa para mim se vai ser concursal ou não, o que eu quero é que ela esteja na mesa negociando. E se tornar o crédito concursal ajuda a TESP, ajuda nesse sentido, os órgãos reguladores no geral, a ter mais flexibilidade, sei que as pessoas que estão lá vai ter que depois, né, prestar contas para o Ministério Público, porque a gente entende o lado do regulador, ele fala, gente, eu vou aprovar esse negócio, sou eu que depois que vou ficar com a ação do MP, Tribunal de Contas, sei lá, eu nas minhas costas. Então, eu sempre compreendi isso, o sistema é um pouco ingrato nesse aspecto, né? Por isso que eu digo, teria que ter legislação, etc., que desse flexibilidade numa situação como essa. Então, coloca aqui a RJ, cortar a RJ, eu particularmente não gosto, Virginia, porque eu acho que a solução que é dada também não resolve. Porque se criasse um sistema eficiente, olha, num cenário de insolvência, veja o que aconteceu com as de energia elétrica, né? A gente entrou na época com a RJ lá da Selva, veio uma lei e, né, inviabilizou a RJ de concessionária de energia elétrica. Ok, na rede de energia a gente até achou uma solução. Mas veja, isso resolveu o problema? Olha as discussões que está tendo em Light, agora todo mundo querendo saber, eles vão entrar com a RJ, eles não vão, pode, não pode, e é numa canetada, não pode, porque passa se por você dentro uma entrar, canetada. se você entrar e começar a intervenção, ela tem que parar. E se a ANEEL não se animar a intervir, então como é que E fica, se né? tiver Você uma questão criou política, do mesmo jeito que foi uma medida provisória 10 anos atrás, tem outra medida provisória que vai fazer. Então, no fundo, a gente precisa de soluções. E eu, Marina, eu acho realmente que é a flexibilidade. E a RJ, nesse aspecto, ela ajuda porque ela traz uma flexibilidade forçada, né? A agência se vê no meio daquilo ali. E é difícil para eles, e é difícil porque são órgãos diferentes, gente. O órgão que negocia não é a procuradoria que peticiona. Isso era uma coisa que eu sempre ficava, parecia uma expressão, tipo, né, uma vitrola riscada lá. Gente, mas alguém falou com a procuradoria? Não adianta os outros órgãos concordarem, a procuradoria bate lá, ela tem que fazer aquilo que se espera dela. Ela tem que botar todo mundo junto dentro de vocês também, do órgão regulador, para dar conforto também, para a pessoa que for fazer isso, não depois sair como, como você foi bem, e fica com uma baita de uma dor de cabeça, uma improbidade nas costas. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, né, que a gente ainda está enfrentando. Eu não acho que seja má vontade de nenhuma parte, não acho nada, eu acho que é um problema de timing. O mercado financeiro e esse mercado é diferente dos órgãos reguladores, e é por isso que é tão importante as coisas se conversarem, o mercado de capitais, a questão pública, que é o que você falou no começo. O que é público? Do mesmo jeito que você tem o público da prestação do serviço, da agente regulador, você tem o público do mercado financeiro e daqueles credores que estão esperando, você tem o público do usuário, é muito complexo. Então, assim, eu sou contra por isso, eu acho que tem que ser dada solução, e não você tirar uma ferramenta que eu não vou aqui dizer que ela é maravilhosa, mas ela ajuda. Tá aí, Supervia, aprovou o plano, a Viracopos resolveu fazer um acordo. Será que teria resolvido sem a RJ? Não sei, a gente mesmo. Veja, só se chegou a uma solução aqui porque foi possível ter a recuperação judicial. Senão já tinha caducado
lá atrás, e a gente teria sido obrigado a fazer o quê? Uma ação de execução, um pedido de falência, não teria resolvido. Então, bem ou mal, aos trancos e barrancos, a RJ é uma ferramenta, especialmente se ela for utilizada com a visão de solução, e não com a visão de jogar para frente, não vou pagar ninguém, essa visão um pouco, eu posso falar aqui, preconceituosa que as pessoas têm com a recuperação judicial. A recuperação judicial, ela não é isso, ela é muitas vezes uma ferramenta, ela se presta para isso, de solução, para negociar, para a devedora conseguir achar uma solução, para os credores, né, chegar-se num acordo, que viabiliza algo que não é só porque a empresa devedora precisa de uma chance. Não, porque essa chance é o que vai ajudar o credor também. Porque a falência é ineficiente, se não tem ativo, ninguém recebe nada. Então, é complexo, né? E aqui a complexidade é absurda, né? Assim, você envolver 3 grandes pilares, assim, que já são complexos por si, que é a insolvência, né? Essa questão de direito público e mercado de capitais. Então, é muita reunião, muita discussão para a gente E achar para uma professor solução de direito é eficiente. excelente, principalmente essas matérias optativas que a gente oferece lá no final ou no mestrado, é muito bom, porque tem muito assunto, assim, dá É. para ficar falando. Gente, ó, obrigada aí quem nos acompanha e vocês, Clara e Roger, assim, como já falei, né, queria muito poder fazer essa discussão. A gente já está aqui com 1h11, né, na segunda-feira, a coisa pegando em novas reestruturações, então queria saber se vocês teriam considerações finais para fazer, para a gente se encaminhar para o nosso fim, e quem sabe a gente traz vocês de volta aí daqui uns meses para conversar mais um pouco. Eu queria só agradecer o convite, acho que essas iniciativas são muito boas, acho que é muito importante a gente divulgar esses aprendizados que a gente tem nesses processos, e eu diria que todas as partes vão tomando conhecimento de como que é a vida do outro, do que está do outro lado da mesa, acho que vai ajudando a gente chegar num sistema que funciona um pouquinho melhor. Então, obrigado de novo pelo convite, foi muito bom. Também queria agradecer e me colocar à disposição, quem quiser conversar, como eu disse, esse é um assunto que eu gosto muito e acho que a perspectiva desse ano aí é de ter muita discussão envolvendo esse tipo de assunto, talvez não especificamente em financiamento de infra específico, mas eu acho que é um assunto que vai estar em voga aí e que é legal a gente acompanhar, que temos todos nós muito a aprender ainda e a se aprimorar. Obrigada, gente. Boa semana para todos e a gente vai se falando. Joia, obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Tchau.